Se inscreva. Bom dia, boa tarde, Deixe boa seu noite, like. boa madrugada, boa vida para nós, né? Hoje eu estou passando aqui rapidinho, para deixar apenas uma palavra de reflexão para nós, né? Que tem assim como título, né? O Jesus, o ilustre desconhecido. Baseado assim num sistema religioso, né, que mesmo falando desta aliança eterna da graça, mesmo falando que estamos assim, nos últimos tempos, né, passa assim prioriza muito como doutrina e não como história tudo bem, mas não como história, mas como doutrina, prioriza muito no Moisés, Abraão, Sansão, enfim. Se esquece da soberana vocação em Cristo, né? Cristo é o nosso altar hoje, né? Cristo é o cabeça de um só corpo, não é verdade? Então nós temos que entender que há um ilustre Jesus, que é o ressurreto, desconhecido em nosso meio religioso, né? No nosso meio esse sistema religare, né? O sistema religare que ajuda a Deus, né? O homem ajudando ao homem a se salvar, a chegar até Deus, né? Como o Nimrod, né? Como o templo de Nimrod. E não visualiza na mente para compartilhar Efésios 2:8, né? Pela graça já somos salvos. Quando foi dito, Paulo disse, né? Pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Claro que falou para aquele povo, né? Que se salvaram ali do pacto da maldição, embora muitos hoje, mesmo lendo a palavra, que hoje nós temos toda sorte de bênção, ainda falam como doutrina coisas do pacto da maldição, né? Deuteronômio 28, verdade? Daquele povo que viveu o pacto da lei, que foi removido, né, em Cristo. Mas assim, nós temos que entender que há um Cristo, há um Deus desconhecido, né? Se vocês vão lá no livro de Atos, no livro do capítulo de Atos, capítulo 17 do livro de Atos, ali leiam todos, todinho. Principalmente quando chega ali a partir do versículo 22 ao 31, vocês vão entender, não é verdade? Então é isso, o Deus dos hebreus, na verdade, preste atenção, hein? El Shaddai, aleluia. Então nós temos que entender, quem tem olhos, né, mas não vê, e ouvidos, mas não ouve, né? São o povo incrédulo, o povo físico, né? Preste atenção, hein? Muitas das vezes nós falamos sobre esta passagem, mas assim, levado a mente para um outro lado, né? Mas quem tem ouvidos, mas não ouve, somos nós mesmos, né? Que nós ouvimos mensagens e mensagens, ouvimos, né, doutrinas nas escolas bíblicas, mas entra por um ouvido, às vezes sai pelo outro, não é verdade? E muitas das vezes nós não conseguimos alcançar um culto racional, só o culto emocional, verdade? E sabemos que é o culto racional que traz que conhecimento, porque o principal é o conhecimento, né? Sem conhecimento não há como se transformar, né? Transformação ali, né? No sistema romano. Sabemos que hoje nós temos acesso
a palavra exatamente por isso. Que houve um monge, né, ali entre eles, chamado Martinho Lutero, que ao ver, né, o livro de Efésios, o livro de Romanos bem direitinho, viu que pela graça, né, que não é que eles foram salvos, que o povo era salvo, não é verdade? Não era por obras, não era por aquele religiosidade, não era por aquela tradição, costumes, né? Costume de povos, até hoje o povo vive muito de costumes, né? Mas assim, Deus espera, né, que se convertam. Deus é espírito. Então, ali no 2 Coríntios, no capítulo 3, vocês lêem a partir do versículo 10, que ali está escrito, né, que o povo, até os dias de hoje, quando falou até os dias de hoje, claro que é Paulo falando naqueles dias, mas sim, essa passagem nós podemos puxar até hoje, que o povo assim prioriza, né, Moisés, falar do tempo da liderança de Moisés, na verdade, se esquece da liderança que é o nosso tempo, que vem de Jesus, né? Jesus de Nazaré, ele veio ali numa transição, ficou ali entre o povo circunciso e os incircuncisos, né? Porque através de Paulo ele alcançou, né, aqueles que não viviam do pacto da lei, na verdade, não viviam daqueles costumes, porque os judeus viviam de costumes, daqueles costumes, né, Páscoa, etc., festanças, porque eles eram, né, do pacto da circuncisão, eles eram aliançados para aquele ministério, né, de Levi, da tribo de Levi, né, que foi separada para o sacerdócio santo. Então eles eram guiados pelo sacerdócio santo, não é verdade? Quando Jesus veio, ali você vê em Hebreus 7, a partir do versículo 11, ele, né, está escrito que ali tudo mudou, porque Jesus ele não fazia parte, ele veio findar o sacerdócio levítico, né? Presta atenção. E ali começou um outro sacerdócio. Jesus era da tribo de Judá. Então, nós temos que entender a palavra, né? O final dos tempos, como foi o final do tempo. Não é verdade? Ali, quando Jesus de Nazaré veio ali, teve um final de tempos. Tempos da lei de maldição, não é verdade? Presta atenção, daquele sacerdócio. Mas nos tempos de hoje, nos dias de hoje, estamos vivendo um final de tempo, né? Final de tempo da ignorância, final de tempo de entendermos que Deus é Espírito, não é verdade? E que nós não vivemos mais dos costumes dos hebreus, que é história, né? É um contexto, né, para a nossa vida, para a nossa mente. Nós temos que entender que vivemos como um corpo somente, uma nação. No tempo de Jesus de Nazaré, né, o noivo, ele foi um noivo esperado, não é verdade? Ele foi um noivo esperado que veio para a noiva. E a noiva era quem? Para quem ele veio? Para Israel. Então a noiva era Israel, aquela nação simplesmente de Israel. Não é verdade? Preste atenção. Mas ao unificar todas as nações em Cristo, aleluia, pela fé, tornou-se um corpo que não é mais noiva, mas sim é a casada, não é verdade? Então, se vocês lerem Apocalipse, capítulo ali 22, todo, leia o capítulo 21 também, contexto para entender. Então, ali, Jerusalém é agora a esposa e não a noiva, não é verdade? Preste atenção. Né? Agora Jesus não é mais cordeiro, embora até hoje puxam ele como cordeiro, e nós que somos já filhos como ovelhas, né? Isso foi metáfora do tempo de Jesus,
de Nazaré. Então, leiam ali no capítulo 22, né, de Apocalipse, que nós não somos o povo agora unificado, não é somente agora Israel, que era a noiva, né? Então, a noiva, né, se unificou, aqueles pela fé se unificou a todas as outras as nações e tornou-se uma nação simplesmente, né, que é um corpo ligado a uma só cabeça, verdade? Não pode o corpo ficar o que? Desconectado. O corpo tem que estar ligado, atado, né? Está lá em Efésios 4, versículo 16. É um povo ligado, atado, entendeu? Para um só cabeça. Então há um só Deus, né? Um só mestre, um só pastor, né? Um só guia. Há um só mediador entre a terra e o céu. Então não há outros, né, intercessores, mediadores. Nós compartilhamos informações, nós compartilhamos o amor de Deus. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então não se ponha como intercessor, porque nós, então assim, mudando a verdade de Deus e mentira. Né? Somos um corpo que nós unificado neste amor, nesta visão da graça de Deus. O nosso altar é Cristo, não é lugar mais específico, né? Porque Jesus derrubou o templo físico, não é verdade? Preste atenção. O homem é que arribou, porque o homem precisa de coisas, né, visíveis, concretas. O homem precisa de fazer isso, fazer aquilo. Mas a palavra diz, Romanos 5, todos aqueles que viviam no pacto da lei foram justificados pela fé. Né? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação. Então não espere um juízo para quem não é mais condenado. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então este evangelho que foi para o Israel, para os hebreus, foi pregado a toda a criatura. É só vocês ir em Colossenses 1, versículo 23, ali, né, 25, 23, 24, vai entender que foi pregado, porque houve um juízo no ano 70 DC para aquele povo do pacto da lei, porque precisava finalizar, né, o final de tempos, não é verdade? Finalizar aquilo que Jesus foi fazer, né? Aí preste atenção, foi cumprir Isaías 61, que foi libertar os cativos, na verdade, e foi o quê? No versículo 2 de Isaías 61, temos que sempre lembrar, né, que ele foi também para o dia da vingança do Senhor. Entendeu, menina? Preste atenção. Aí, para concluir este nosso vídeo, né? Se nós formos lá no livro, no capítulo de João, né? Do capítulo 21 de João, ali quando o Cristo já ressuscitado, não é o de Nazaré, estava ali nos últimas instruções, né? E falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, né? Falava uma linguagem para que eles entendessem, não é verdade? Porque qual eram as ovelhas? O povo da circuncisão, entendeu, minha? Preste atenção, porque depois, se vocês vão lá no livro de Atos 22, do 6 ao 9, vão ver que o Nazareno já espiritual apareceu a Paulo para poder trazer, né? Ali fez um trabalho com Paulo, depois levou ele ao terceiro céu e fez um trabalho para Paulo para trazer a palavra o quê? Universal, não somente para circuncisos, mas principalmente para os incircuncisos, que não cumpria leis, não é verdade? Os gentios, entendeu, minha? Preste atenção. Então, todos nessa visão foram unificados. Ali, Pedro, no capítulo 3, ali no capítulo 3, de 2 Pedro, no capítulo 3, ali, Pedro, que pregava a circuncisão, né? Ele ali falou de Paulo, né? Falou, vocês prestem atenção no que Paulo está pregando, porque
Paulo trouxe a aliança eterna. Não tinha como edificar, né, esta igreja da aliança eterna em Pedro, porque ele não entendeu nada. Né? Quando Jesus apareceu para ele andando no mar, ele é um fantasma, né? Então, este mundo que o homem diz ser sobrenatural, que é o natural, porque Deus é espírito, entendeu, menina? Preste atenção. Então, ali, se vocês forem em Gálatas, no capítulo 2, todinho, estuda ali, e principalmente a partir do versículo 9, ali está aquela conversa de Paulo com Pedro, né? E ali vocês vão entender esses dois evangelhos, que é o da circuncisão, né, e os da incircuncisão, verdade? Que todos foram unificados no evangelho eterno, que é o da incircuncisão. Não estamos mais aliançados naquele pacto, né? Quando eu falo nós, como humano, porque não foram nós já nascemos no reino eterno. Mas aquele povo, né, que era aliançado no pacto, né, nos costumes, tradição. O homem, até os dias de hoje, né, ele gosta de viver de costumes, de tradição de povos, dos judeus, né? Porque a Bíblia tem a história, traz todas as histórias dos costumes, das tradições, tudo dos judeus, entendeu, menina? Então, ali em 2 Coríntios, né? Ali em 2 Coríntios, para nós estar terminando esse vídeo, vou aqui ver para vocês, preste atenção, hein? 2 Coríntios, no capítulo, deixa eu ver, 3, no capítulo 3, para nós estar terminando, né? Diz assim, a partir do versículo 12, olha, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Nós temos que ter ousadia em esclarecer, né? Que temos que entender, que temos que ver as Escrituras como Escritura. Não é verdade? Preste atenção, que nós somos iluminados. Jesus, né? Em Jesus tivemos revelação, né? Pelos profetas, que foi inspiração. Nós já estamos iluminados, não é verdade? Preste atenção, no Evangelho Eterno. 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação dos que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Presta atenção, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, parece que está falando com a gente hoje, não é verdade? Eles falam da antiga aliança como se fosse doutrina para nós. A antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Entendeu? Preste atenção. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora, o principal para nós fecharmos com chave de ouro esse vídeo é o versículo 16 de 2 Coríntios 3. Quando, porém, algum deles se converte ao Cristo, o véu lhe é retirado. Entendeu, menino? Preste atenção. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, há liberdade. Pai seja convosco, e vamos ficar com esta palavra para meditarmos hoje. Entendeu, menino? Preste atenção, hein? Olha, compartilha nossos vídeos, entendeu, menino? Preste atenção. Compartilha com outros. Vai curtindo, não custa nada. Curte aí nossos vídeos, entendeu, menino? Comente também. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Beijo. E se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosta de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.